De quanto você precisa para viver bem? O que é que determina valor na sua vida e na sua relação com Deus? Com que mente você avalia tudo aquilo que acontece ao seu redor na sua jornada? O que é que tem valor e significado na sua trajetória? Hoje nós vamos pensar a respeito desse tema em 1 Timóteo 6, versículos 3 a 12 e 17 a 19. Você, então, é nosso convidado agora para ouvir essa mensagem e reflexão a respeito da Palavra de Deus. Tome posse, é sua. Tome posse, é sua. Quantos reais você precisa para estar satisfeito na vida? Eu começo essa reflexão fazendo essa pergunta para você. De quantos reais você precisa para estar satisfeito, para estar satisfeita? Durante muito tempo, eu ouvi essa expressão sendo usada no meio religioso, tome posse, como sinal de uma espiritualidade corrompida. Muitas pessoas usam essa expressão para falar a respeito daquilo que são suas propriedades, para falar a respeito daquilo que são seus bens. E isso como sinal de uma espiritualidade de mercado. As pessoas estão acostumadas a usar, a comprar e a obter lá, e agora fazem isso aqui. É sinal de que a espiritualidade se tornou mais ou menos como aquilo que a gente faz no shopping, na compra de um bem, de uma roupa. A bênção passou a ser uma mercadoria. Mas nem sempre é assim. Essa expressão nem sempre indica justamente uma espiritualidade de mercado, uma espiritualidade corrompida. Se tem uma coisa que afeta a nossa espiritualidade, é o ensino. O ensino tem o poder de nos direcionar para uma relação de equilíbrio, de sobriedade, de adoração e de respeito a Deus, ou tem o poder de nos direcionar para um caminho de barganha, de compra, de troca com a divindade. E se tem uma carta que possui grande preocupação em relação ao ensino, é a carta de 1 Timóteo, uma das 3 cartas pastorais. Esse conjunto de cartas tem como grande foco, em especial no texto que a gente vai pensar hoje, na carta que a gente vai ler hoje, tem uma grande preocupação no ensino, a preocupação de como a vida prática, a espiritualidade concreta é determinada pelo tipo de ensino que você dá ouvidos, aquilo que você dá atenção. Por isso eu convido você a ler e acompanhar a leitura de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 3 até o versículo 12 e depois do versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em algumas versões, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes,
nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A carta de 1 Timóteo é chamada de uma carta pastoral porque Paulo está pastoreando em dois níveis. Ele está pastoreando o seu pupilo, aquele que era um filho na fé, que é Timóteo, e ele está pastoreando também no sentido de instruir Timóteo como ele deve pastorear a igreja que está em Éfeso. Então essa é uma carta pastoral em mais de um sentido. É a relação entre dois homens, mas é a relação entre um mestre e um discípulo que também é mestre e deve conduzir apropriadamente as questões ligadas à vida da comunidade cristã que está em Éfeso. Mas a carta pastoral é relevante para a nossa conversa porque ela não se trata apenas de assuntos referentes à vida do pastor. Não se trata apenas de instruções ao bispo, ao diácono, ao presbítero, ao líder. Aquilo que Paulo fala a Timóteo se aplica à vida de toda a comunidade. Por quê? A exigência especial que Paulo faz da vida de Timóteo e de sua postura é para que ele seja referência para a vida da comunidade. Assim como Timóteo deve ser um homem irrepreensível, cuidar da sua piedade, cuidar do seu ensino, cuidar da sua postura diante das pessoas, assim deve ser toda a comunidade. Aquilo que Paulo aplica para Timóteo é uma referência do que toda a igreja deve seguir. Por isso que a carta pastoral tem relevância para a igreja e para os discípulos de Jesus como um todo, não só para os pastores, não só para o líder. E isso também serve de alerta. Aquilo que Paulo está exigindo, está orientando, está exortando Timóteo é o mesmo nível de piedade, de fé e de fidelidade que todos nós devemos ter. Aquilo que se aplica à simplicidade, ao contentamento, à fidelidade de Timóteo, é a simplicidade, o contentamento e a fidelidade que você deve ter. Então, quando nós nos deparamos com esse ensino de Paulo a respeito dos assuntos que nós lemos em 1 Timóteo 6, nós vemos que Paulo tem uma especial preocupação com a sã doutrina, com o ensino que deveria ser realizado na vida daquela comunidade. E por que isso? Porque Paulo entendia que o ensino era determinante para a sobrevivência, era determinante para a saúde da igreja que estava em Éfeso. Ele sabia que se Timóteo cuidasse de todas as coisas, mas não cuidasse do ensino, ele teria falhado. Ele sabia que a vida de cada uma das pessoas que estavam em torno da comunidade em Éfeso, que estava sob os cuidados de Timóteo, dependia da fidelidade de Timóteo, de entender, praticar e ensinar aquilo que era a sã doutrina e o ensino de Jesus Cristo. Paulo sabia que uma igreja não vive só de ensino. Uma igreja precisa de todos os dons que são distribuídos pela comunidade. Uma igreja precisa ter contexto para aplicar aquilo que é ensinado. Ensino não é suficiente, mas sem ensino é impossível uma igreja ser fiel à sua missão, é impossível uma igreja ser fiel ao seu Criador. Por isso que Paulo tem tantos contextos, tem tantas ocasiões para lutar contra o falso ensino, lutar contra os falsos mestres. Muitas cartas foram escritas e estão no Novo Testamento que vieram da pena de Paulo justamente por uma preocupação com o ensino. Ele sabia que Timóteo tinha muitas responsabilidades para lidar no meio da comunidade. Existia o alimento que precisava ser distribuído para as viúvas, existia a administração das coisas ligadas ao encontro dos santos, dos fiéis, existia todo tipo de problema que precisava ser resolvido no meio da comunidade, como essa expressão concreta da fidelidade que a igreja precisa ter à sua missão. Existe todo tipo de responsabilidade. Mas o que é que Timóteo deveria fazer? Quais eram as prioridades de Timóteo como pastor dessa comunidade? Cuide da leitura das Escrituras, cuide da exortação e cuide do ensino. Se a gente pudesse resumir essas três prioridades em apenas uma delas, seria o ensino. Cuide do ensino no púlpito, naquilo que é o encontro de todas as pessoas,
mas cuide do ensino no encontro com cada um, a exortação, o encorajamento que você dá a cada pessoa. Cuide do ensino no ajuntamento e no particular, orando com as pessoas e acompanhando essas pessoas no seu momento de dificuldade. Mas o ensino, Timóteo, é fundamental. Os outros têm muito o que fazer e todos eles são importantes. Mas a sua prioridade não é nenhuma dessas coisas. A sua prioridade é a leitura pública das Escrituras, a exortação e o ensino. E quando Paulo então trata de um problema que parecia ser ligado ao ensino em Éfeso, e ele dá orientações a Timóteo para tratar adequadamente disso, nós nos deparamos com várias informações. Nós percebemos algumas características dessas pessoas que pareciam ser muito ascetas, querer ser mais pura do que a pureza que o Evangelho revela. Proibia um casamento, proibia qualquer contato com álcool, proibia coisas que faziam parte da boa criação divina. E a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas. A gente não sabe que grupo é esse. A gente lê as instruções de Paulo e a gente tem algumas informações do que eles ensinavam. Boa parte dos estudiosos apontam para a grande probabilidade de que esses eram os gnósticos, ou uma forma ainda incipiente inicial do que veio a se tornar um movimento muito importante no segundo e terceiro século e que causou muito estrago, um grande impacto na vida da igreja, que foi o gnosticismo. E os gnósticos, eles tinham a compreensão sobre a realidade de que o mundo tem o seu segredo a respeito da divindade, da relação da humanidade com Deus, como um grande segredo. É um conhecimento, mas é um conhecimento oculto de praticamente todas as pessoas. Se você é um privilegiado, se você é iniciado no nosso grupo, na nossa religião, você tem acesso ao segredo da realidade. Se você se aproximar de nós que somos os iluminados, que temos esse conhecimento, gnosis indica justamente em grego a palavra que quer dizer conhecimento, se você tem acesso a esse conhecimento, você deve repetir essa palavra mágica, essa expressão secreta que provavelmente, possivelmente, em algum momento, todos os segredos da realidade vão se revelar diante dos seus olhos. Tudo aquilo que acontece ao seu redor e o acesso à divindade vai ser possível por quê? Porque você tem acesso ao conhecimento secreto. E qual é o problema do gnosticismo? O problema do gnosticismo é que ele manipula Deus. O problema do gnosticismo é que ele não adora Deus, ele usa a Deus. E esse é o destino, e esse é o ponto em que chega toda a corrupção da religião. A corrupção da sã doutrina, a corrupção do ensino que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, leva-nos não a adorar, mas a usar Deus. Por isso que Paulo é tão cuidadoso, ele é também tão enérgico, veemente com Timóteo. Não dê atenção a essas pessoas, despreze o ensino dessas pessoas, seja duro na repreensão da postura que essas pessoas trazem para o meio da comunidade, porque eles são orgulhosos, eles são completamente privados da verdade, eles têm uma mente corrompida. Essas pessoas são motivadas pelas intenções mais espúrias, pessoais, mais condenáveis que a gente pode encontrar. E a gente percebe isso no tipo de interesse que eles têm. Essas pessoas têm um interesse mórbido, um interesse doentio por contendas acerca de palavras. Claro que o exercício daquele que interpreta as Escrituras, claro que aquilo que Timóteo fazia, que Paulo também fazia, envolvia o detalhe, envolvia ler as Escrituras, envolvia ler aquilo que era o registro das palavras de Jesus, o registro dos profetas, o registro da Torá, na vírgula, no detalhe, naquilo que era a mínima informação que poderia alterar a mensagem. Mas o interesse da palavra é quando ela serve a mensagem, e o interesse da mensagem é quando ela aponta para a pessoa que é Jesus Cristo. No momento em que a gente se perde nesse caminho e que a palavra passa a ser uma expressão mágica, uma palavra secreta que pode revelar todos os segredos da vida, esses sujeitos começam a manifestar um interesse quase que assim de morte por brigas, contendas e disputas em torno da interpretação do que eles acreditam ser o conhecimento secreto. Essas pessoas, elas não ganham nada com as contendas e perdem muito com essa postura.
não ganha nenhum conhecimento da pessoa e da presença de Deus no meio da sua criação, no meio do seu povo, e gera o quê? Aquilo que nós lemos no capítulo 6. Inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Ou seja, essas pessoas colocam em xeque a confiança, que é um elemento necessário para a vida da comunidade. Se você der atenção a esse ensino, Timóteo, a comunidade ficará ameaçada, porque o resultado desse ensino é inveja, briga, difamação, falta de confiança. Então Paulo alerta Timóteo: não se envolva com essas pessoas. Tenha atenção para o ensino. Não seja orgulhoso. Não busque uma briga. Não busque uma contenda que não tem valor nenhum. E o ponto final, Timóteo, daquilo que é o caminho desses mestres, o ponto final dessa jornada de corrupção do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é transformar o Evangelho em fonte de lucro. É transformar o Evangelho em uma possibilidade de ascensão econômica. Aquilo que Paulo está tratando aqui não era completamente estranho aos ouvidos de Timóteo e das pessoas que estavam junto com ele. Porque era comum naquela época que muitos mestres da filosofia, os sofistas, por exemplo, transformassem a filosofia e o conhecimento filosófico em mercadoria. O ensino era uma forma de aquisição de riqueza. O ensino e o conhecimento era uma forma de acúmulo de bens. Paulo está falando, eles fazem isso, você não. O Evangelho, a piedade, não é fonte de lucro. Mas Paulo também fala algo que é muito valioso para Timóteo. Existem lucros e lucros. Existe lucro financeiro que torna tudo uma mercadoria. Existe lucro financeiro que torna tudo uma oportunidade de enriquecimento. Mas existe um outro tipo de lucro. A piedade com o contentamento, a piedade com a satisfação, isso sim é grande fonte de lucro. Versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Piedade é uma palavra-chave em 1 Timóteo. Piedade é uma palavra-chave nas cartas pastorais. E o que é piedade? Piedade não é um sentimento de devoção que as pessoas mais santas guardam no seu coração. Piedade não é aparência de religião. Piedade é o que Tiago vai chamar de religião verdadeira. Piedade é alinhar a prática ao ensino que você recebeu. Piedade é essa fé concreta. É a fé que se manifesta na ação de todos os dias. Piedoso é aquele que ouve as palavras do nosso Senhor e as coloca em prática. Piedoso é aquele que constrói a sua vida sobre o firme fundamento que é a pessoa e o ensino de Jesus Cristo. Por isso que Paulo está falando, piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Contentamento é outra palavra muito importante nesse contexto. Contentamento não é sonhar pequeno, contentamento não é passividade, contentamento não é se contentar com pouco que não tenha valor. Contentamento é aprender a estar satisfeito com aquilo que se recebeu da parte de Deus. Contentamento é saber que tudo aquilo que nós comemos e bebemos, todos os dias que nós desfrutamos dessa vida, é bênção que vem da parte de Deus. Contentamento é saber se alegrar com aquilo que se recebe, ao invés de se entristecer e se consumir por aquilo que não se tem. Contentamento com piedade é grande fonte de lucro. E quando Paulo coloca então essa combinação e diz, Timóteo, isso sim é muito melhor do que aquilo que esses mestres fazem, eu volto para a minha pergunta inicial. Para você, de quantos reais você precisa para estar satisfeito? Qual é o limite mínimo necessário que você precisa atingir ou que Deus precisa lhe dar para que você esteja com o coração contente, satisfeito, para que você saiba que Deus lhe proveu aquilo que era necessário para o seu coração estar feliz? Qual é o limite mínimo de Paulo? Ter o que comer e o que vestir. Para Paulo, o grande lucro, a grande satisfação
e o grande prazer que ele tinha da parte de Deus precisava de comer e precisava de ter o que vestir. Isso era suficiente para o contentamento. E aquilo que Paulo fala aqui é praticamente uma citação exata do que nós encontramos em Mateus 6,33. O que Paulo fala aqui é a repetição do ensino de Jesus. Não é ele que inventou essas coisas. Porque Jesus fala que nós devemos priorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas? Ter o que comer, o que beber e o que vestir. As pessoas que se preocupam excessivamente com isso, as pessoas que têm a ansiedade do seu coração pesando a respeito do dia de amanhã, são as pessoas que são pagãs, são aqueles que não conheceram a provisão, a graça e a presença do nosso Senhor, que é fonte de todo lucro, que é fonte de todo prazer e que é fonte de toda satisfação real. Se você se preocupa demais com o dia de amanhã, se você tem o coração pesado demais a respeito dessas coisas, saiba que isso não é a postura do discípulo de Jesus. Isso não é a postura de uma pessoa que teve um encontro com o Deus verdadeiro. Essa é a postura do pagão. Vocês, porém, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E eu faço então outra pergunta para você. Se isso é suficiente para o contentamento, se isso é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, se isso é o ensino do apóstolo Paulo, desejar ser rico é um problema? É um pecado desejar ser rico? A gente pode analisar todas as motivações do coração, a gente pode imaginar todo tipo de cenário, a gente pode pensar por que você quer ser rico, a gente pode pensar a respeito do uso que você fará da riqueza quando você se tornar rico. A gente pode pensar em 1000 condições. Mas eu posso falar para você com toda clareza, porque Paulo falou isso com todas as letras. Desejar ser rico é um problema. O desejo da riqueza é pecado. E por que Paulo fala isso de forma tão taxativa? Porque o desejo da riqueza é um senhor perverso e é um senhor severo. O desejo da riqueza só vai se satisfazer quando ele tiver a sua alma em sua mão. O desejo da riqueza só vai ser satisfeito quando ele consumir todos os pensamentos do seu dia. Você acorda pensando em como ganhar mais dinheiro e você dorme preocupado em como não perder o dinheiro que você ganhou. E isso é cair em tentação. Paulo está falando categoricamente para a gente. As pessoas que desejam ser ricas caem em tentação. Veja o que ele fala no versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Paulo aponta o caminho daquele que segue esse desejo, que segue essa rota. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou o amor ao dinheiro é raiz para todo tipo de problema. Aquele que se entrega a esse desejo como uma prioridade, como um desejo em si mesmo, é um problema. E não é suficiente dizer que você quer ficar rico, mas você vai ser um rico generoso. Isso não é suficiente. Por quê? O que está no seu coração é querer ser rico. Ser generoso é o segundo plano. Ser generoso é a parte menos importante do seu desejo, porque o que você quer é ser rico. O que se deve fazer é inverter a ordem. O que você deve buscar e o que você deve desejar é o reino de Deus e sua justiça. E quando a gente coloca isso, a gente não está propondo um caminho menos interessante. Quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que a nossa vida tem que ser menos instigante, que tem que ser uma vida menos motivante do que aquele que tem o desejo de se tornar rico. Porque diante de nós está um caminho muito mais excelente do que esse. Existem coisas muito melhores, existem sonhos muito maiores do que querer ser rico. Eu tenho uma certa frustração, eu tenho uma completa frustração quando eu converso com alguém que tem toda a criatividade do mundo, que tem todas as oportunidades do mundo, que tem muita inteligência, que tem muitos desejos no seu coração, mas que deu para querer ser rico. Se perdeu com o canto da sereia, que é o dinheiro.
Essa pessoa podia ser tanta coisa na vida e deu para querer se tornar rico. É um desperdício de tantos recursos, é um desperdício de tantas coisas que ele poderia experimentar, de tantos frutos que ele poderia dar na vida, que olhar para todo esse valor dedicado ao Senhor perverso e ao Senhor severo, que é o desejo da riqueza, necessariamente gera uma frustração, mas também gera uma esperança. Em algum momento, essa pessoa pode ter outro encontro com a pessoa de Jesus e pode ter outra perspectiva a respeito da vida. Paulo propõe para a gente um caminho muito melhor, muito mais excelente, porque aquilo que nós já temos, aquilo que já foi prometido a gente pelo nosso Senhor Jesus Cristo é muito melhor do que desejar riqueza. Se você acredita na Bíblia, se você acredita naquilo que Jesus nos ensinou e nos revelou, não faz sentido desejar querer ser rico. Você já viu aquele carrão no meio da rua? Foi Deus que me deu? Você já viu aquela pessoa que é rica e faz questão não só de desfrutar da sua riqueza, mas dizer que aquilo é resultado da bênção espiritual, mas ela usa tudo para si mesmo? Então, eu não me contento com isso. Eu acho que se contentar com isso é muito pouco. Se contentar em receber na vida o dinheiro e a riqueza como fonte de satisfação é desejar muito pouco. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Aquilo que Jesus nos prometeu é que a gente não vai herdar um carro, uma casa, a gente não vai herdar dinheiro, a gente vai herdar a terra. E eu acredito que terra, na boca de Jesus, é uma metonímia, é uma figura de linguagem, é uma parte pelo todo. Aquilo que terra significa nesse texto é toda a criação. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão toda a criação. Isso porque a criação é de Deus e o Pai entregou o domínio dos reinos e das nações ao Filho. E o Filho é rei sobre todas as coisas, sobre todos os reinos, sobre toda a terra, sobre toda a criação. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Eu não recebi simplesmente uma conta bancária mais gorda, eu recebi junto com Cristo toda a criação. Eu sou co-herdeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que eu falo isso, minha mente se volta para o texto que vem logo depois, de Romanos 8,17, e que afirma que os nossos sofrimentos na presente era são incomparavelmente menor do que aquilo que nós iremos herdar, do que a glória que em nós será manifestada. Nós temos uma promessa de uma riqueza muito maior, muito desproporcional em relação a qualquer sofrimento que a gente possa ter nessa vida. Isso porque em nós será manifestada uma glória que trará libertação de toda a criação, porque a criação aguarda ansiosamente pela revelação da glória dos filhos de Deus. Essa é a criação que foi submetida à escravidão da inutilidade, não por vontade própria, mas na expectativa do nosso Criador de que quando nós manifestarmos aquilo que nós seremos em plena glória por meio do corpo glorificado, nós levaremos essa glória que Deus revelará em nós para toda a criação. O que é que isso significa? Eu só posso imaginar, eu só posso ter vislumbres do que será esse tempo, esse momento e essa concretização, mas o que eu sei é que eu já sou herdeiro dessa promessa. E eu não estou com as mãos abanando. Eu e você temos, se somos discípulos de Jesus, o Espírito Santo que dá em nós os primeiros frutos dessa salvação, os primeiros frutos dessa redenção. Eu já tenho a promessa de herança da terra, da criação. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é todas essas coisas. O Pai entrega ao Filho e o Filho faz de nós reino e sacerdotes. O Filho faz de nós co-herdeiros que reinarão com Ele sobre toda a criação, com toda essa riqueza à sua disposição, com toda essa herança que já nos foi prometida, com todos os frutos que nós já temos por meio do Espírito Santo. É riqueza que você quer? É desejo de se tornar mais rico o que consome o seu coração? Mas se nós entendemos que isso é a promessa que temos, se nós cremos que essa riqueza que está em nossas mãos, qual é o caminho mais excelente? O que é que se deve buscar entre receber a dádiva da salvação, a presença do Espírito Santo
e recebermos plenamente essa herança que nos foi prometida. O que é que a gente deve fazer nesse meio tempo? É isso que Paulo coloca. Olha, existe algo muito mais valioso nessa vida do que correr atrás de riqueza. É correr atrás da justiça, da piedade, da fé, do amor, da perseverança e da mansidão. Esse é um caminho muito mais excelente. Isso é muito mais valioso para você fazer com o seu tempo, para você fazer com a sua energia. Você quer preparar o seu filho, a sua filha para o futuro? Não é colocando ele no colégio mais caro da cidade que você vai fazer isso, que você vai alcançar esse objetivo. Você quer preparar o seu filho para o futuro? Não é tornando ele ou ela mais competitivo, aprendendo a ler as tendências do mercado. Preparar alguém para o futuro é preparar alguém para perseguir a justiça, para perseguir a piedade, para perseguir e exercer a fé, para dar o amor generosamente, para ser perseverante, para ser manso. Isso é muito mais valioso, porque isso traz frutos para a presente vida e para a era que está por vir. Isso é muito mais valioso, porque isso traz o fruto para o tempo presente e o fruto para a eternidade. E você pode esquecer de tudo que a gente conversou até esse momento, mas eu gostaria que você lembrasse disso. Você já recebeu a vida eterna. Tome posse, é sua. A vida eterna já lhe foi confiada. Você já fez confissão dessa vida eterna na presença de muitas testemunhas. Tome posse. A vida eterna é sua. E aquilo que é a expressão dessa espiritualidade que não é corrompida, a expressão de espiritualidade que não é uma espiritualidade de mercado, é o que nos revela a mente da ressurreição. Que eu gostaria que você lembrasse de todo esse tempo que você ouviu essa mensagem, essa reflexão, é isso. Pense com a mente da ressurreição. Pense com a cabeça da ressurreição. Existem contendas que não têm valor nenhum, mas existem batalhas que têm o valor de uma vida inteira. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, tem contenda que vai ser perda de tempo. Não só perda de tempo, mas vai ser nocivo para a vida da comunidade. Vai gerar inveja, vai gerar difamação, vai gerar briga, intriga, facções. Fuja dessas coisas, homem de Deus. Mas busque aquilo que gera vida não só para o presente, mas para toda a eternidade. Timóteo, essa é a batalha que vale a pena lutar. Essa é a guerra que você não pode evitar. E como é que você entra nesse campo de batalha? Como é que você entra para essa guerra tomando posse da vida eterna? O fator mais decisivo, o evento mais importante de toda a história humana, de toda a história da criação, é o fato de que Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o fator mais determinante da sua vida e esse é o fator mais determinante da história da humanidade e de toda a criação. Tudo o que nós temos, tudo o que nós vivemos e tudo o que irá acontecer só tem sentido porque a ressurreição aconteceu. E se a ressurreição aconteceu, nós temos junto com ela a promessa de que, sendo feitos filhos de Deus, sendo co-herdeiros com Cristo, aquilo que ele recebeu, nós também receberemos. Nós passaremos por essa ressurreição. O corpo que hoje você tem vai morrer. Essa é uma certeza que nós temos. Talvez Jesus volte antes de você morrer e você tenha um destino semelhante ao de Elias, ao de Enoque, mas muito provavelmente você vai morrer. E qual a expectativa de vida de um brasileiro? Qual a expectativa de vida em qualquer país, até com condições de vida melhores do que o Brasil? 80 anos? 85 anos? É um sopro. É muito pouco. É uma escala de tempo muito diminuta. Mas nós cremos que nós passaremos pela ressurreição. Se a ressurreição ainda não chegou, a vida eterna já se iniciou. Tome posse da vida eterna que você já recebeu, já lhe foi confiada, Timóteo. Eu e você, que entendemos a mensagem do reino, que tivemos um encontro com a pessoa de Jesus, já temos a vida eterna hoje, no presente. Tome posse dela e pense a partir da ressurreição. Pense com a mente de alguém que já desfruta dessa vida eterna. Quando a gente começa a imaginar e a entender o que tudo isso significa, todas as coisas ao nosso redor, tudo que está dentro de nossa mente, de nosso coração, é afetado, é transformado.
Porque você já não avalia mais a sua vida, você já não conta o tempo da sua existência em dias, em meses, em anos, nem em décadas. Você avalia a sua vida e a sua existência à luz da eternidade. Você sabe que esse corpo vai morrer, mas a sua vida não termina aí. Você sabe que esse corpo vai perecer, mas você tem a vida da ressurreição, o corpo glorificado. O que faz sentido para a sua vida não é mais o que fazia sentido quando você tinha expectativa de viver 80 anos, 90 anos. O que faz sentido para a sua vida é o que faz sentido à luz da eternidade. Com isso, o valor das coisas muda completamente. Tem coisas que antes eram muito valiosas justamente porque você tinha só 80 anos, 90 anos para desfrutar da vida. E isso com incerteza. Ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém tem garantias de que vai viver até 80, 90 ou 100 anos. Mas mesmo com essa perspectiva, muitas coisas ganham o seu valor pela finitude desse pequeno intervalo de tempo. Agora não. Agora o valor das coisas são avaliadas à luz da eternidade. C.S. Lewis expressou isso de uma maneira muito precisa quando ele disse que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não vai durar eternamente terá uma eternidade inteira para comprovar sua inutilidade. Por isso que a gente precisa avaliar as nossas decisões, a gente precisa avaliar o uso que fazemos do nosso tempo, energia e bens à luz da eternidade. Pense com a cabeça da eternidade. E quando a gente pensa com a cabeça da ressurreição, nós tomamos decisões de forma muito diferente. Nós tomamos decisões priorizando coisas muito diferentes do que faríamos sem a mente da ressurreição. Por exemplo, o esforço que vale a pena. À luz da eternidade, nenhum esforço é grande demais. À luz da eternidade, fazer aquilo no tempo presente que vai gerar frutos para a eternidade é algo tão valioso que nenhum esforço é muito grande. Por isso, avalie aquilo que você está fazendo e faça essa pergunta. Isso que eu estou fazendo gerará frutos para a eternidade? Dá frutos no tempo presente, mas que vão permanecer e frutificar ainda mais na eternidade? Se não, talvez seja porque você precisa pensar um pouco mais, avaliar um pouco melhor quais são os impactos do que você está fazendo. Mas também existe a possibilidade de que você tenha que abandonar isso que você está fazendo. Talvez o que você está fazendo não faz sentido à luz da eternidade, e você precisa mudar e transformar essa rota radicalmente, priorizar coisas que são completamente diferentes. Essa é uma possibilidade. Mas o que eu tenho convicção é o que você precisa fazer é responder essa pergunta. O que eu estou fazendo? O que eu vivo nos dias que o Senhor me deu nesse corpo e nessa vida fazem sentido à luz da eternidade? E Paulo nos dá um estudo de caso do que isso significa. Nos dá um exemplo do que quer dizer pensar com a mente da ressurreição, tomar posse da vida eterna. E preste atenção nisso. 1 Timóteo tem 6 capítulos. São 6 capítulos para falar de muitas coisas. É pouco espaço para muito assunto. Então, o que ele escolhe colocar no final tem uma importância singular. Ele está chamando atenção nas palavras finais de Timóteo para esse assunto. Timóteo, preste atenção disso aqui. E o que é que surge nos versículos finais de 1 Timóteo 6? A orientação que deve ser dada aos ricos, versículos 17 a 19. Um estudo de caso do que significa pensar com a mente da ressurreição é justamente a orientação que Paulo dá a Timóteo e Timóteo deve dar àquela comunidade. E aí eu faço uma terceira pergunta para você. Aquele que está rico está em pecado? Todo rico é um pecador pelo simples fato de ser rico? Depende. Depende do uso que você faz da sua riqueza. Você supriu a sua necessidade e a necessidade da sua família. Você tem segurança alimentar, você tem segurança de moradia, você tem acesso à saúde, você pode dar educação para os seus filhos. E ainda assim você gasta muito mais do que isso, você gasta a maior parte do que você tem para si e para os seus? Então sim, ser rico nesse caso é pecado. Você já supriu a sua necessidade
e ainda assim a sua riqueza serve para satisfazer a glutonaria do seu coração, sim, ser rico é pecado. Nesse caso, ser rico é sinônimo de pecado. A palavra de ordem de Timóteo, a palavra de ordem de Paulo a Timóteo é suficiência. O que é suficiente para viver? O que é suficiente para buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é necessário para você cumprir a sua missão e estar com o coração contente por aquilo que você recebeu da parte de Deus? Isso é que deve ser a postura do presbítero, do bispo, do líder, mas de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Suficiência, não opulência. É ter o que é necessário, não o que se deseja. E necessidade é necessidade. Vontade é vontade. Eu gostaria de ser muito explícito nesse ponto. Eu gostaria de ser muito claro no que isso significa. A casa e o apartamento de luxo não são necessidades, é vontade. O carro do ano não é necessidade, é vontade. O apartamento, a roupa chique, a roupa de marca, o restaurante chique, as viagens sem fim, o gasto consigo mesmo indefinido, não é necessidade, é vontade. Isso não é ouvir as palavras de Paulo em 1 Timóteo 6 e colocá-las em prática. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Necessidade é necessidade. Vontade é vontade. O dinheiro não tem quase nenhum uso, não tem quase nenhuma utilidade à luz da eternidade. O dinheiro praticamente não tem valor à luz da eternidade. Ele só serve para uma coisa, melhor, para duas coisas, para ser generoso e para realizar boas obras. Essa é a única utilidade, o único valor que o dinheiro possui à luz da eternidade. Ser generoso, praticar boas obras. O rico não necessariamente está em pecado. Se o rico é rico, mas entende que o seu dinheiro não é seu, entende que o seu dinheiro é para suprir a sua necessidade, a necessidade da sua família, mas todo o resto é para cumprir a vontade de Deus, sendo generoso e realizando boas obras, então não só eu não acredito que essa pessoa não está em pecado, eu não acredito que essa pessoa está em pecado, ela é uma pessoa fiel, como eu acredito que ela tem uma grande responsabilidade no reino de Deus. Eu acredito que essa pessoa tem uma missão muito dura e muito valiosa, de ter o que tem nas mãos e saber que não é seu, de ter o que tem nas mãos e saber que aquilo que está em suas mãos é para ser administrado, não desfrutado. Você desfruta do que Deus dá com contentamento no coração, mas aquilo que passa de comer, de vestir, de ter a segurança necessária para o dia a dia, você aplica na vida de quem tem necessidade. A riqueza é para encontrar os necessitados reais e suprir aquilo que é a necessidade real dessas pessoas. Esse rico não só não está em pecado, como cumpre uma função, como cumpre uma missão que é muito valiosa dentro do reino de Deus. Eu acredito que essa pessoa é tão necessária quanto um pregador, quanto um líder, quanto aquele que ensina. Todas essas pessoas têm lugar dentro do reino de Deus. Mas a riqueza só tem esse valor e esse propósito à luz da eternidade. Mas eu estou falando de riqueza porque é o exemplo e é o caso que Paulo está tratando. É só um exemplo da mente da ressurreição. A mente da ressurreição tem a ver com todas as coisas que fazem parte da sua realidade. Se você é pobre ou se você é rico. Se você é homem ou se você é mulher. Se você tem acesso a muitas oportunidades ou se você vive com o mínimo que é necessário para sobreviver. A mente da ressurreição tem a ver com tudo aquilo que você faz e você deixa de fazer. A mente da ressurreição muda todas as coisas ao nosso redor e dentro de nós. Quando nós tomamos posse da vida eterna, quando nós passamos a pensar com a mente da ressurreição, nós entendemos aquilo que é a prioridade do reino de Deus e sua justiça. Nós entendemos o que significa perseguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança
e a mansidão. Essas coisas são um caminho muito mais excelente. Por isso, pense com a mente da ressurreição. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida eterna que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor pela dádiva de recebermos como herança a terra, recebermos como herança o direito de sermos chamados filhos de Deus, recebermos como herança a reconciliação com o Senhor, herança conquistada por Jesus e dada como graça para nós que somos teus filhos. Pedimos que o Senhor renove o nosso coração no desejo de viver e perseguir justiça, viver e perseguir piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Que nós tenhamos um sonho e um desejo muito mais elevado do que a cegueira que o desejo da riqueza traz ao nosso coração. Que tenhamos um desejo muito mais elevado do que se contentar com tão pouco e que tenhamos a generosidade, que tenhamos, Senhor nosso Deus, a perseverança em fazer boas obras com tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pedimos que o Senhor nos dê essa mente da ressurreição, a mente de Cristo, e que nós tomemos posse da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.